Aí é pela fé sem obras, né? Daí é complicado. Atos capítulo 1, verso 1. Olha só. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Diga assim, Jesus começou. Jesus começou. Mais forte, Jesus começou. Jesus começou. Não só a fazer, repita. Não só a fazer. Mais uma vez, não só a fazer. Não só a fazer. Mas a ensinar. Mas ensinar. Olha o detalhe. Há um equilíbrio entre fazer e ensinar. Tem muita gente focada só no fazer, mas não aprende nada. Não senta mais para aprender. E aí está que nem Marta. Ansiosa e afadigada, em muito serviço e a fazer. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. O que Maria estava fazendo? Sentadinha aos pés de Jesus. Precisamos fazer, mas precisamos também sentar para ouvir o que Jesus quer que nós façamos. Agora vamos lá. Anota aí. O que Jesus começou a fazer? Vamos falar. Gente, eu vou falar de 3 coisas, tá? 3 coisas principais. Eu anotei aqui 7. Tem mais, Thiago? Tem mais, tá? Mas eu vou falar de 3 principais aqui que a gente tem que ter consciência, porque as outras 4 elas vão estar dentro dessas 3 principais aqui, tá? Primeira coisa que Jesus começou a fazer, anota aí, edificar a sua igreja. Alguém aí, abre Mateus 16, verso 18. Mateus capítulo 16, texto muito conhecido. Mateus capítulo 16, verso é o de número 18. Quem encontrou pode ler. Da mesma maneira eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Olha só, eu edificarei a minha igreja. Então quem está edificando? Quem está edificando? Jesus. Começou em quem? Quem começou a edificar? Hã? Estou em dúvida, Tiago. Quem acha que é Jesus, levanta a mão. Quem acha que não é Jesus, levanta a mão. Quem não acha nada, você está onde, cara? Acorda. Jesus, olha o texto, gente, ó. Eu edificarei a minha igreja. Quem está edificando a igreja? Jesus. Bom, vocês têm que raciocinar, pensar o texto, ler, não só ouvir. Leia o texto, ó. Eu edificarei a minha igreja. Lembra que eu falei? Tudo que começa em Jesus não finda. Por quê? Porque é Jesus que faz. Olha o texto. E as portas do inferno não serão capazes, não vão prevalecer, jamais prevalecerão contra a igreja. Tiago, mas por que tem tanta igreja fechando? Porque é organização, não organismo. Quando você olha as 7 cartas das igrejas no Apocalipse, as 7 igrejas estão fechadas, porque não ouviram a voz. Porque ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não ouviram, as 7 igrejas estão fechadas, mas as igrejas organização, mas o organismo continua vivo, de pé e operante. Que somos o quê? Eu e você. Continua vivo, por quê, Tiago? Porque está debaixo de uma palavra. Porque está debaixo, é por isso que o diabo não consegue prevalecer contra você quando você entende que você é igreja. Irmão, a gente tem que entender, irmão, que o diabo já é um derrotado. O diabo é olha só, João vai escrever, jovens, vocês são fortes, já vencestes, irmão, já vencestes o maligno. O diabo é derrotado, irmão. A única vitória que o diabo tem é aquela que você fica dando para ele. Entenda, não estou dizendo que não vai haver aflições, mas no momento de aflições você tem que entender que você já é mais que vencedor. Aonde? Em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, tem a sua certeza toda posta em Cristo Jesus, você entende que você é mais que vencedor, mesmo em meio à morte. Mesmo em meio à morte, Paulo vai lá e escreve a Timóteo, dizendo, Timóteo, estou prestes a ser entregue, vou morrer, mas fica tranquilo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, meu galardão está guardado. Mesmo em meio à morte, você é vitorioso.
Por quê? Porque a morte não consegue te vencer. Há uma ressurreição guardada para você em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nem a morte, que a gente considera o fim, que ninguém quer enfrentar, que ninguém quer bater em frente, nem a morte é capaz de nos vencer. Ela vence esse corpo físico, mas o nosso espírito salvo em Cristo Jesus já tem uma ressurreição guardada nele, confiado nele. Por quê? Porque começou em Cristo Jesus. O irmão Thiago falando agora, eu me lembrei que uma palavra que o irmão trouxe uma vez aqui, está em Efésios, que diz assim: bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu nunca me esqueço que eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, e era só aquele versículo que eu alimentava a minha mente, era que nós já fomos abençoados. Às vezes a gente bota lá, mas eu vou vencer, não, mas a gente já venceu. E aquela palavra ali foi, digamos, um divisor de água na minha vida, sabe? Porque eu predominei aquilo na minha mente, não, mas eu já sou abençoado, eu já fui abençoado por Deus. E consegui vencer aquele processo, porque a vitória já foi decretada em Cristo. Está decretado, irmão. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a batalhas, você já é mais que vencedor. Em Cristo Jesus. O texto ali que ele leu: bendito Deus e Pai, qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo que está já delegado em Cristo Jesus, não tem como o diabo vencer. Olha lá, Apocalipse capítulo 19, ou seja, Jesus começou a edificar a igreja em Mateus capítulo 16, verso 18, e olha agora, capítulo 19 de Apocalipse, verso de número 7. Pode ler, do 7 até o verso de número 9. Quem achou, lê. Apocalipse 19, do verso de número 7 até o verso de número 9. Achou, lê. Um crente, abre a Bíblia. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Segura, ó. E a sua noiva já Se aprontou. concluiu a obra. Já está pronto. No meu texto está a sua esposa, porque, ó, irmão, outra coisa que nós temos que ter consciência: a igreja não é noiva de Jesus, a igreja é esposa. Ela é desposada, é assim que no rito judaico é chamado, de desposada. Ou seja, por quê? Porque no nosso conceito noiva, significa que, por exemplo, hoje eu e minha esposa aí estamos noivados, um exemplo. O que acontece? No Brasil você ainda consegue separar, não é considerado um casamento noivo ainda. Por isso o conceito de noiva não se deve aplicar à igreja. É desposada. O que é desposada? É o noivo já ter assumido ela como esposa, e aí ele só foi preparar o lugar, para depois que o lugar está preparado ele vem e busca ela, mas ela já pertence totalmente a ele. Amém? Já pertence, então é desposada, já é esposa de Jesus. Nós como igreja já somos esposa de Jesus, só falta ele vir nos buscar para quê? Para bodas do Cordeiro, onde ele está o quê? Preparando lugar para a gente. Olha o texto, ó. E a sua esposa já se aprontou. Abre ali Efésios capítulo 5, verso 25. Marca aqui Apocalipse 19, só para a gente complementar aqui uma coisa. Efésios capítulo de número 5, verso é o verso de número 25. Efésios 5. 5:25, pode ler. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Ó, então olha o que Jesus fez pela sua igreja. Entregou-se por ela, deu a sua vida. Com que objetivo? Verso 26, pode ler. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então como é que Jesus vai nos aprontando hoje como igreja? Pela Palavra. É a palavra que nos apronta como igreja a Ele. Por que tem tanta gente que na aparência parece ser igreja, mas não é? Porque não está sendo aprontado pela palavra.
toda vez que eu não me submeto à palavra de Jesus, eu não estou disposto a ser aprontado por Ele, para Ele. Verso 27, pode ler. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ok? Então é com esse objetivo que Jesus vai nos preparando. Como? Nos edificando. Ele começou a edificar em Mateus capítulo 16, verso de número 18, e hoje ele vai edificando como? Pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo. É para ele mesmo que ele está edificando essa igreja. Como? Uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Mas o que? Igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí olha lá, verso 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ali, ao mesmo tempo que está falando de um casamento de marido e mulher, está falando de um casamento entre a igreja e Cristo. Então, Cristo está fazendo isso conosco. Volta lá, capítulo 19, verso de número 8. Ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, obra dos santos, como igreja, que ele faz o quê? Através de nós. Obras que ele vai fazendo através de nós são obras justas, obras de justiça, que eu faço de acordo com a vontade dele. É essas coisas que vai me preparando e preparando a minha vestimenta para encontrar com meu esposo. Então aí, gente, olha o verso de número 9. E disse-me, escreve. Olha só, Deus está pedindo, tá? Para João escrever algo. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes são, ou alegres serão, aqueles que estão presentes nessa boda. Olha o texto. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Não é João que está escrevendo, é Deus que está mandando João escrever. Então são coisas seríssimas. É importante nós o quê? Verso de número 7. A sua esposa já se aprontou. É importante nós nos aprontarmos para que quando o esposo venha nos buscar, nós estejamos prontos. Porque, a Bíblia vai contar de uma parábola que quando chega o momento das núpcias, tinha um que não estava vestido com vestes nupciais. Não estava o quê? Pronto para participar daquele momento. Aí o que foi? Mandou ele jogar para fora. Sai fora. Porque existem ambientes que só vai acessar aqueles que se aprontaram. Que o quê? Praticaram, como o texto diz, obras de justiça. O que são essas obras de justiça? Vontade de Deus. Por que nós precisamos entender que Jesus está edificando a sua igreja? Aqui em Mateus capítulo 16, verso 17. Porque então nós podemos cooperar na edificação da igreja. Por que, Tiago? Se já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, quando eu coopero com a edificação da igreja, é Cristo que está edificando. Obras de justiça. Estou me aprontando para me apresentar com Ele. Estão conseguindo entender, gente? Amém? Estão entendendo? Por favor. Ah, tá. Amém. Eu achei que tinha uma pergunta. Amém, irmãos? Olha só, vamos lá. Vamos fazer isso de forma bem prática. Abre lá. Efésios capítulo 4. Vocês vão entender. Vou me usar aqui como exemplo. Vai ser bem fácil. Agora vocês vão conseguir entender como cooperar com a edificação da igreja. Capítulo 4, verso é o de número 11. Quem encontrou, lê para mim, por favor.
profetas, e outros para evangelistas, e outros ainda para pastores e doutores. Olha só, quem que deu foi? Quem deu? Jesus. Então, irmão, não adianta você olhar para o irmão Ângelo e ver o irmão Ângelo com um evangelista, um pastor, e dizer assim: ah, porque se foi Jesus que deu, e aí? Agora é o texto, e ele mesmo deu uns para apóstolos. O que é um apóstolo, Tiago? Plantador de igreja. Tá? Entenda, isso aqui não é título, é função. Tá? Então, se você quer anotar de seu lado na sua Bíblia, isso é muito importante. Não é título, tá bom? Porque muita gente se apropria disso como título. Tem gente que tem o título de pastor, mas não é pastor. Por quê? Porque não tem igreja para pastorear. Não adianta eu ter o título de pastor, ok, mas não tem um ovelha. É a mesma coisa, a minha função está aqui dentro. Vamos ver se vocês descobrem. Deu uns para apóstolos, plantador de igreja, tá? Outros para profetas, é aquele que traz uma voz direcional de Deus, tá? Ele repreende, irmão, o profeta, o negócio é estreito com ele, é sim, sim, não, não, tá? Ok? Profetas, outros para evangelistas. Irmão, eu sempre digo, tá? E agora eu vou falar, porque eu sempre falo quando o irmão Carlos não está presente, eu vou falar na presença dele também, tá? Ok? Eu vejo o irmão Carlos como um cara que tem essa questão de evangelista. Irmão, o irmão Carlos prega muito aqui na igreja. Prega ou não prega? Irmão, vocês têm que ver esse camarada no meio de uma praça. Irmão, é fantástico. É um dom, é Deus que deu. Irmão, é fantástico a forma. Irmão, um dia me chamaram para me pregar no culto de evangelismo. Irmão, eu tremi, irmão. Meu Deus do céu. Irmão, eu cheguei lá, eu tentei. Irmão, não sai. Por quê? Porque eu sei que não tenho essa função. Não significa que não possa fazer. Mas vai ser muito mais difícil para mim. Porque eu não tenho, irmão, eu cheguei lá. Por quê? Porque eu falo da Bíblia para quem é crente. Meu negócio é mais edificar para quem é crente, discipular pessoas. Mas, irmão, é o que eu digo. Se eu falo no exemplo do meu carro, numa praça, irmão, vocês têm que ver, é fantástico. Eu me arrependei naquele dia pregando e tal, e falei e tal. Daqui a pouco o meu carro veio com 3, 4 palavras, 4, 5, aparece lá chorando lá. Eu falei, não dá, né, irmão? Daí tá louco, né? Por quê? Porque você entender a sua... E aí eu vou ficar bravo porque o irmão Carlos tem isso? Não. Vou ficar feliz de entender que essa é a função dele, essa é a minha. Não significa que o irmão Carlos não possa ter essa função de evangelista, pastoral, profética. Tem pessoas que têm vários. Tem pessoas que têm só um. Tem pessoas que não têm nenhum. E faz parte, por quê? Porque não sou eu quem escolho o que eu quero ser. É Jesus quem dá essa pessoa para ser. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores. Isso é função, por isso que eu falei, nosso pastor é pastor. Por quê? Porque tem ovelha para pastorear. Eu posso ter o título de pastor, daqui a pouco o pastor chega ali, irmão Tiago, a partir de hoje é pastor. Eu tenho o título de pastor, mas enquanto eu não tiver ovelhas para pastorear, eu não tenho a função de pastor. Irmão Dejair não tem o título de pastor, é presbítero, mas exerce uma função pastoral debaixo da unção do nosso pastor. Mas ele exerce uma função pastoral, por quê? Porque ele está pastoreando uma congregação ligada aqui à nossa, mas ele está exercendo uma função pastoral. Estão conseguindo entender? Agora no texto, olha lá, e outros para pastores, e outros para doutores, mestres ou professores, é o mesmo significado. E aí? Né? Ok? Professor, é uma função que Deus me deu. E eu entendo que é uma função que Deus me deu. E o que? Isso eu tenho que saber usar essa função em prol do quê? Verso de número 12. Quem acha ali, lê o verso de número 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual que é a primeira palavra que aparece aí? Aperfeiçoamento. Não, a primeira palavra do versículo. Querendo. Deus não te dá uma função, Jesus não te dá uma função sem querer algo em troca. Por isso que a Bíblia diz, a quem muito é dado. Tem muita gente que não, eu quero essa função. Irmão, vai ver a cobrança depois. Querendo, Deus quer algo em troca daqueles que Ele dá a função.
Deus não vai te dar uma função sem objetivo. Por quê? Porque unção sem objetivo. Jesus mesmo diz: o Senhor me ungiu para anunciar, para pregar, para libertar os cativos. Recebeu a função para um objetivo. O diabo, quando a Bíblia diz que lá em Isaías 14 que ele era um querubim ungido para proteger, quando ele quis fazer uma coisa fora da função dele, caiu. Toda vez que eu exerço, que eu recebo a unção de Deus, que é uma capacitação para exercer algo, e eu não exerço, ou eu paro de exercer, está prestes a cair. Porque a cobrança vem. A cobrança vem. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Qual é o meu objetivo? Aperfeiçoar você através da palavra. Aperfeiçoando você para quê? Para a obra do ministério, para que você desenvolva a obra de Deus, para que você entenda o seu chamado, para que você entenda qual é a sua função, para que você entenda o que você precisa fazer em Jesus. Então, eu sou professor, estou dentro de Efésios capítulo 4, verso 11, e agora eu estou fazendo o quê? Exercendo o meu ministério, aperfeiçoando os santos, para edificação. Ou seja, eu, no momento que estou dando uma aula para vocês, com a intenção correta, com o coração correto e dentro da vontade de Deus, no momento em que eu estou fazendo isso, eu estou edificando a igreja de Cristo. Não é eu, mas é Cristo edificando através de mim, vocês. E aí o que eu estou fazendo? Estou cooperando com a edificação da igreja. Você percebeu como fica fácil? E aí as pessoas procuram tanta coisa para fazer, e 90% das pessoas estão fazendo coisas que Jesus não chamou elas para fazer. Porque nós precisamos entender o quê? Que existe o chamado, isso aqui é um chamado geral, para todos. Qual? Edificação da igreja. Depois, segundo lugar, desfazer as obras do diabo. Terceiro lugar, estabelecer o reino. Quarto lugar, unidade. Quinto lugar, adoração. Sexto lugar, salvar um povo para si. São o quê? Várias coisas que Jesus começou a fazer e que nós podemos cooperar com elas. Quando você entende o que Jesus começou, você pode cooperar com elas. Cooperando com elas, você está edificando a igreja. Edificando a igreja, você está fazendo o quê? Cooperando com Jesus. Cooperando com Jesus, você recebe galardão. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Ok? Então, é simples, irmãos. As pessoas complicam, as pessoas fazem, meu Deus do céu, quanta complicação. Não, irmão, é fácil. É simples, é só estudar e ver a palavra. Porque olha lá, verso 3, até que todos chegam. Irmão, todo mundo já chegou nisso? Não, o próprio Paulo, o apóstolo, ele escreve aos Colossenses dizendo: olha, irmão, não julgo que eu já o tenha alcançado. O que ele diz? Eu não alcancei ainda. Eu não cheguei ainda onde eu é para chegar. E ele já estava no final da vida. Dizendo que ainda não cheguei. Ainda não alcancei. Até que todos cheguemos à unidade de fé, conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ou seja, a varão maduro, estatura de maturidade, a medida de estatura completa de Cristo. Verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que tem gente sendo levada por enganos? Porque não se submete a ser edificado por alguém. Olha esses 5 ministérios. São 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. 5 ministérios. Quantos ministérios são? São? 5. Agora olha só. Lembra das 10 virgens? Da parábola, todo mundo já ouviu falar dessa parábola das 10 virgens? O que a Bíblia diz? Que 5 eram? E as outras 5 eram? Prudentes. Ou
seja, aquelas 10 virgens não está falando da igreja, irmão. Não, por quê? Porque não tem como Jesus casar com 10. O que está falando aquilo ali? Está falando a respeito dos 5 ministérios. Por quê? Porque na prática judaica, as virgens eram que levavam a esposa até o esposo. Amém? Então, qual é o nosso objetivo? Quem entende que está dentro desses 5 ministérios? Qual é o meu objetivo? Qual é o nosso objetivo? Levar a igreja de Cristo até o seu esposo, que é quem? Jesus. E o que aí eu posso ser? Eu posso ser prudente ou eu posso ser honesto. Como que eu vou descobrir isso? Tendo azeite ou não na lamparina. Azeite fala de unção. Azeite fala de comunhão. Ok? Por que aquele texto diz lá? Que vão chegar muitos dizendo assim, mas eu fiz isso, eu fiz. Mas não tinha um azeite. Qual é a frase que Jesus vai usar? Irmão, é uma frase só. Uma frase simples que Jesus vai usar para dizer que uma pessoa fez tudo errado. Você pode fazer de tudo, mas sem a presença de Jesus, ele vai usar uma frase só. Ele vai dizer assim, ó, nunca vos conheci. Já pensou? Você chegar diante de Jesus e dizer assim, quem que tu é? Já pensou, irmão? Você se arrebentar por um ministério, por uma denominação. E entenda, nós não fomos chamados para servir denominação, nós fomos chamados para servir Jesus. A denominação é um meio para que nós possamos servir a Jesus. Mas se a denominação não te leva a Jesus, irmão, foge dela. Toda denominação que te leva a focar no homem, foge dela. Porque dela você vai trabalhar e não vai receber galardão. Agora, toda denominação que te apresenta um Jesus, aí sim. Porque está um evangelho sendo pregado aí, um evangelho para homem. Um evangelho para homem, que tem o objetivo no homem, que é o quê? Você vem que você vai ser curado, você vem que você vai ser... É um negócio zero. Vem que é para ti, vem que é para você, vem que Nunca se apresenta um Jesus da cruz, que é o negar-se a si mesmo. Nunca se apresenta um Jesus ressuscitado, que é para uma nova vida. Nunca se apresenta para um Jesus entronizado, que é Ele no trono, Ele mandando em tudo. E eu me submeto a Ele. É importante o pessoal entender que quando a gente se apaixona pelos pastores, pela a denominação, a gente é considerado adúltero diante de Deus. Mesmas coisas, a liderança, quando ela quer dominar a igreja, eles são adúlteros, porque a igreja é do Senhor, não é do pastor, o pastor é o anjo da igreja, o qual está denominado, recebeu um cargo, para cuidar dessa noiva. Mas não é dele, se ele se aposta disso, sai fora que é adulto. Não é minha, não é tua, você só é um amigo do noivo que cuida quando ele quiser. E aí, irmão? Está entendendo? O negócio é sério, irmão. É que, irmão Tiago, uma coisa que a pessoa tem que ter um cuidado muito grande, assim, tem uma expressão que diz assim, dentro da igreja distante de Deus. As pessoas acham que pelo fato de frequentar uma denominação, tu ir na quarta, no domingo, automaticamente a pessoa já tem uma comunhão com Deus. Perfeito. E não é bem por aí. É diferente a pessoa se tornar um cristão, e quem é um cristão é vinculado na igreja, mas a pessoa ter a compreensão que vem na igreja, não como um clube, não como uma sociedade, simplesmente um ponto de encontro, mas um lugar onde ele tem um encontro com Deus e buscando uma edificação a cada dia sobre a sua vida. Perfeito. Então é 2 pontos diferentes, né? E aí, irmão? Estão crente ainda? Amém, amém? Estão crente ainda? Glorifica a Deus? Hã? E aí? Estão preocupados? Irmão, quando eu leio uma palavra dessa, eu me preocupo. Eu começo a orar e dizer, Deus, será que eu estou fazendo realmente o que o Senhor quer que eu faça? E aí a confirmação vem no meu coração e eu fico em paz. Mas já pensou, irmão? Você chega lá diante de Jesus e Jesus diz assim, cara, nunca te falei para fazer isso. Você está doido? Eu não cooperei contigo nisso. Mano, toda obra que você for fazer que Jesus não pode participar, não é obra. Não é obra.
E tudo aquilo que Jesus não pode participar, não permanece. Quer ver? Até eu estava conversando com meu pai essa semana e ele falou algo bem interessante. A gente faz muita coisa que Jesus não pediu para nós fazer. Sabia? Por exemplo, quem tem Instagram aí? Quem tem? Levanta a mão aí. Ah, quem não está me seguindo aí ainda, né, irmão? Bravo você de Jesus pegar. Mas ó, quem que quis abrir esse Instagram? Quem que quis abrir esse Instagram? Quem quis abrir? Você. Jesus pediu para você abrir esse Instagram? Já pensou? Você viu como é que é? Né? Como é que a gente faz tanta coisa que Jesus não pediu para a gente fazer? Daí eu estou lá no Instagram, eu boto vídeo, eu boto pregação e tal. Né? E aí daqui a pouco chega lá diante de Jesus diz, eu não pedi para tu abrir o Instagram para tu colocar as coisas lá dentro? Já pensou? Né? Quem comprou um carro bom aí? Quem já comprou um carro bom? Quem já? Não tá bom, irmão. Se tem carro, tem carro, né? Carro bom. Você pediu para Jesus se você podia comprar esse carro? Se Jesus queria que você comprasse? Tem gente que pediu, eu também pedi. Né? Enquanto Deus não. Enquanto a beleza no desespero ali, não vou comprar porque, meu Deus, é a última oportunidade. E aí a gente vai lá e compra. Né? Jesus não falou para a gente comprar. Entenda, Jesus quer nos conduzir em todas as coisas. Todas elas. Em todas as coisas. Tudo, irmão. Só que a gente tem que estar o quê? Sensível para ouvir a voz do Espírito. Eu, sábado, irmão, já faz um mês e pouquinho que eu não comia. Aí sábado, estava lá, lendo ali umas 2, 3 horas de Bíblia, daqui a pouco o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim, cara, sai dar uma corridinha. Eu falei, mas Jesus mandava fazer uma corridinha, coisa estranha. Não, tá, lá, coloquei minha calça, lá e tal, me arrumei e fui dar uma corridinha. Aí subi a lombinha assim, quando eu estou voltando para voltar para casa, um carro atolado. Aí eu estava passando assim e falei, não, eu não vou lá ajudar o cara, né? Paz. E aí daqui a pouco o Espírito Santo começou a me mandar. Fui lá, desci, ajudei, auxiliei, irmão, e passando, dele passando carro. E fui lá, ajudei ele a desatolar o carro. Aí depois falei, irmão, posso orar por ti? Pode. Orei por ele, orei pela casa dele, orei pela família dele. E daí no final só falei assim, irmão, irmão, pense num cara desanimado da vida. Ele disse, não, porque essas pessoas aí, irmão, falando palavrão, ele falou, não, porque as pessoas, tu faz isso por elas e elas não te ajudam e tal. Eu falei, a única coisa que eu tenho para te dizer é, se Deus me mandou aqui para te ajudar a fazer isso, é para mostrar para você que Jesus ainda está cuidando de você. E pronto, e a resposta saiu. Por quê? Porque eu entendi que Deus me mandou fazer isso. Olha que coisa estranha, Tiago, correr, Jesus mandar a gente correr. Mas é porque a gente não entende o fim do propósito. E quantas vezes acontece isso e a gente não escuta, né? Exato, irmão. É sim. É que a gente fala, não, Deus vai, meu Deus, colocar no púlpito do nada assim e vai descer uma mensagem. Não, irmão, coisa simples. Você está lá lavando sua louça, daqui a pouco, irmão, vai lá, dá um abraço no teu vizinho, dá um abraço na tua vizinha, lá, vai lá e ora por ela, ora por ele. Irmão, eu não conto, mas quantas pessoas que eu já levei comida e não me pediu nada. Mas por quê? Porque eu sabia que a pessoa estava... Irmão, e entenda uma coisa, tem coisas que você não precisa esperar Deus falar. Tem coisas que está na Bíblia. Ajudar os santos. Irmão, a gente sabe que às vezes tem santos irmãos dentro da igreja passando necessidade e a gente não ajuda. E está na Bíblia, se Jesus deixou na Bíblia, a gente já pode praticar. A gente já está cooperando com a obra dele. É tão simples, irmão. Aí a gente fica o quê? Preocupado com? Né? Misericórdia. Irmão, acho que vamos ter que aumentar por umas 3 horas essas aulas aí, né, irmão? Irmãos, eu acho que vamos concluir na semana que vem, né? Concluir semana que vem, aí a gente entra em Atos capítulo 1. Porque a minha ideia é o quê? Depois a gente já iniciar o estudo pelo menos de um capítulo por semana. A gente começar a aprofundar ali um capítulo por semana, vendo as principais bases ali de cada capítulo. Amém, irmãos? Esse é o primeiro ponto, né? Sim, o primeiro ponto. Irmão, o primeiro ponto, edificação da igreja. Tá? Começa por Jesus, tá? Primeira introdução. Depois, edificação da igreja. Depois, tem ainda desfazer as obras do diabo. Depois, tem estabelecer o reino. Depois, tem unidade, restaurar a criação, adoração e salvar o povo para si. E aí a gente entra no ensinar. Tá? Então, vamos concluir na semana que vem.
Quem me chamou? Eu aqui. Por favor, Eu meu estava cara. lendo aqui, ó, que nós lemos aqui no Efésios capítulo 4, versículo 11, Não, Daniel. Clica no stop aqui primeiro, por favor, do celular. Pode que continuar, diz assim, por ó, favor. ele mesmo deu, isso é interessante.